Capítulo 1. A lógica do efeito composto. Pequenas melhorias diárias. As pequenas melhorias diárias são fundamentais para a construção de hábitos duradouros e eficazes. A lógica do efeito composto nos ensina que, ao focar em mudanças mínimas, podemos alcançar resultados significativos ao longo do tempo. Essa abordagem não apenas facilita a implementação de novos comportamentos, mas também torna o processo menos intimidante e mais sustentável. Um aspecto crucial para a mudança de hábitos é a transformação da identidade pessoal. Ao afirmar, eu sou o tipo de pessoa que... estamos criando uma nova narrativa sobre nós mesmos, o que pode ser um poderoso motivador para adotar novas práticas. Por exemplo, alguém que deseja se tornar mais ativo fisicamente pode começar a se identificar como uma pessoa que se exercita regularmente, reforçando essa nova identidade através de ações diárias, mesmo que pequenas. A autorreflexão desempenha um papel vital nesse processo. Reservar um tempo para avaliar nossos hábitos atuais e refletir sobre as mudanças desejadas pode aumentar nosso compromisso interno com essas transformações. O ciclo dos hábitos, gatilho, desejo, resposta e recompensa, oferece uma estrutura clara para entender como os comportamentos são formados e mantidos. Mapeando esse ciclo em nossas vidas, podemos identificar pontos de intervenção onde pequenas melhorias podem ser aplicadas. Para facilitar a adoção de novos hábitos, é essencial aplicar as 4 leis da mudança: tornar o hábito óbvio, desejável, fácil e satisfatório. Por exemplo, empilhar hábitos, associar um novo hábito a um já existente ou projetar ambientes que favoreçam escolhas saudáveis são estratégias eficazes. Além disso, utilizar recompensas imediatas após realizar uma ação desejada ajuda a solidificar esses novos comportamentos na rotina diária. Por fim, é importante lembrar que consistência supera a intensidade. O conceito do vale do potencial latente nos lembra que os resultados nem sempre aparecem imediatamente. Portanto, persistir durante períodos sem progresso visível é fundamental para colher os frutos das pequenas melhorias diárias ao longo do tempo. Transformações significativas. As transformações significativas são o resultado de um processo contínuo de pequenas melhorias que, quando acumuladas, geram mudanças profundas e duradouras em nossas vidas. Este conceito é essencial para entender como a lógica do efeito composto pode ser aplicada não apenas em hábitos pessoais, mas também em contextos profissionais e sociais. A capacidade de transformar aspectos fundamentais da nossa identidade e comportamento está intrinsecamente ligada à forma como abordamos essas mudanças. Um dos principais fatores que contribuem para transformações significativas é a prática da autoeficácia, que se refere à crença na própria capacidade de realizar tarefas e alcançar objetivos. Quando as pessoas começam a ver resultados positivos, mesmo que pequenos, essa crença se fortalece, criando um ciclo virtuoso de motivação e ação. Por exemplo, alguém que inicia uma rotina de exercícios pode inicialmente sentir-se desmotivado. No entanto, ao perceber melhorias na saúde ou na disposição física após algumas semanas, essa pessoa tende a se comprometer ainda mais com o novo hábito. A importância do ambiente também não pode ser subestimada nas transformações significativas. Criar um espaço propício para mudanças, seja através da organização do local de trabalho ou da casa, pode facilitar a adoção de novos comportamentos. Ambientes que promovem escolhas saudáveis ou produtivas atuam como gatilhos positivos para ações desejadas. Um exemplo prático seria manter frutas visíveis na cozinha para incentivar uma alimentação saudável ou organizar o espaço de trabalho para minimizar distrações. Além disso, as relações interpessoais desempenham um papel crucial nesse processo. O apoio social e a troca de experiências com outras pessoas podem acelerar as transformações desejadas. Participar de grupos ou comunidades com interesses semelhantes proporciona não apenas motivação externa, mas também um senso de pertencimento que reforça a nova identidade desejada. Por fim, é fundamental reconhecer que as transformações significativas exigem tempo e paciência. O entendimento do vale do potencial latente nos ensina que os resultados podem demorar a aparecer. Portanto, persistir durante períodos sem progresso visível é vital para colher os frutos das mudanças implementadas ao longo do tempo. O impacto da autorreflexão. A autorreflexão é um componente essencial no processo de transformação pessoal e na aplicação da lógica do efeito composto.
Ao dedicar tempo para refletir sobre nossas experiências, decisões e comportamentos, somos capazes de identificar padrões que podem estar nos impedindo de alcançar nossos objetivos. Essa prática não apenas promove uma maior autoconsciência, mas também facilita a adaptação e a melhoria contínua em diversas áreas da vida. Um dos principais benefícios da autorreflexão é a capacidade de aprender com os erros. Quando analisamos criticamente nossas falhas, podemos extrair lições valiosas que nos ajudam a evitar repetir os mesmos equívocos no futuro. Por exemplo, um profissional que enfrenta dificuldades em um projeto pode se beneficiar ao refletir sobre as escolhas feitas durante o processo, identificando quais estratégias funcionaram e quais não trouxeram os resultados esperados. Essa análise crítica permite ajustes mais eficazes nas abordagens futuras. Além disso, a autorreflexão contribui para o fortalecimento da resiliência emocional. Ao reconhecermos nossas emoções e reações diante de desafios, desenvolvemos uma melhor compreensão de nós mesmos e das situações que enfrentamos. Isso nos capacita a responder de maneira mais equilibrada e consciente às adversidades, promovendo um ciclo positivo onde cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento pessoal. A prática regular da autorreflexão também pode ser facilitada por métodos como diários pessoais ou meditação guiada. Essas ferramentas oferecem espaços seguros para explorar pensamentos e sentimentos sem julgamentos externos. A escrita reflexiva, por exemplo, permite que as pessoas organizem suas ideias e percebam progressos ao longo do tempo, reforçando a motivação para continuar investindo em mudanças positivas. Por fim, integrar momentos de autorreflexão na rotina diária pode amplificar o impacto das pequenas melhorias acumuladas ao longo do tempo. Ao reservar um tempo específico para essa prática, seja diariamente ou semanalmente, criamos um hábito que não só enriquece nossa jornada pessoal, como também potencializa os efeitos compostos das transformações desejadas em nossa vida. Capítulo 2. Mudança de identidade. A importância da identidade nos hábitos. A identidade desempenha um papel crucial na formação e manutenção de hábitos. Quando uma pessoa se identifica com um determinado comportamento, a probabilidade de esse hábito ser adotado e sustentado aumenta significativamente. Por exemplo, alguém que se vê como uma pessoa saudável tende a fazer escolhas alimentares melhores e a se exercitar regularmente, pois essas ações estão alinhadas com sua autoimagem. Essa conexão entre identidade e hábitos é fundamental para entender como as mudanças comportamentais podem ser efetivas. Ao invés de focar apenas em resultados ou metas externas, é mais eficaz cultivar uma nova identidade que reflita os valores desejados. Isso pode ser exemplificado por alguém que deseja parar de fumar. Ao mudar sua narrativa interna para "eu sou uma pessoa não fumante", essa mudança de identidade pode facilitar o abandono do vício. A autorreflexão também é um componente essencial nesse processo. Ao refletir sobre quem somos e quem queremos nos tornar, podemos identificar quais hábitos precisam ser alterados para alinhar nossa vida à nova identidade desejada. Essa prática não só promove a consciência sobre nossos comportamentos atuais, mas também fortalece nosso compromisso interno com as mudanças necessárias. Além disso, o ciclo dos hábitos, composto por gatilho, desejo, resposta e recompensa, pode ser mapeado para ajudar na transformação da identidade. Por exemplo, ao criar um ambiente que favoreça novos hábitos, como deixar frutas visíveis na cozinha, estamos tornando mais fácil a adoção de comportamentos saudáveis que reforçam nossa nova identidade. A primeira lei da mudança de hábitos: tornar o bom hábito óbvio. A segunda lei: tornar o hábito desejável através da associação tentadora. A terceira lei: facilitar a execução do hábito reduzindo barreiras. A quarta lei: garantir recompensas imediatas após a realização do hábito. Por fim, entender que a consistência supera a intensidade inicial é vital. Mudanças significativas muitas vezes exigem tempo e paciência. Portanto, persistir mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis é essencial para solidificar novos hábitos dentro da nova identidade escolhida. Eu sou o tipo de pessoa que... A frase, "eu sou um tipo de pessoa que..." é uma poderosa ferramenta de autoafirmação que pode moldar a maneira como nos percebemos e, consequentemente, como agimos. Essa expressão não apenas reflete nossa identidade atual,
mas também serve como um catalisador para mudanças desejadas. Ao adotar essa narrativa, começamos a alinhar nossos comportamentos com a imagem que temos de nós mesmos, facilitando a transformação pessoal. Por exemplo, alguém que se define como uma pessoa organizada tende a desenvolver hábitos que reforçam essa identidade, como manter um calendário atualizado ou arrumar seu espaço de trabalho regularmente. Essa autoidentificação cria um ciclo positivo. Quanto mais essa pessoa age de acordo com sua definição, mais forte se torna sua crença na própria organização. Assim, a mudança de identidade não é apenas uma questão de vontade, é uma construção gradual baseada em ações consistentes. Além disso, essa abordagem pode ser aplicada em diversas áreas da vida. Se alguém deseja ser visto como uma pessoa criativa, pode começar a se envolver em atividades artísticas ou buscar novas experiências que estimulem sua imaginação. A chave está em reconhecer que as ações diárias são reflexos dessa nova identidade e podem ser ajustadas conforme necessário para fortalecer essa percepção interna. A prática da autorreflexão é essencial nesse processo. Perguntas como que tipo de pessoa eu quero ser e quais hábitos sustentam essa identidade ajudam a direcionar nossas escolhas e comportamentos. Ao refletir sobre essas questões, podemos identificar quais aspectos da nossa vida precisam ser alterados para alinhar nossa realidade à nova narrativa desejada. Por fim, ao utilizar afirmações positivas relacionadas à nossa identidade, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que cuida da minha saúde, estamos não apenas afirmando quem somos atualmente, mas também projetando quem queremos nos tornar. Essa prática contínua fortalece nosso compromisso com as mudanças necessárias e nos ajuda a permanecer motivados durante o processo transformacional. Compromisso interno e mudança. O compromisso interno é um elemento crucial na jornada de transformação pessoal, pois se refere à determinação e à disposição de alinhar ações com a nova identidade desejada. Esse comprometimento não é apenas uma questão de vontade, ele envolve uma profunda conexão emocional e cognitiva com os objetivos que se pretende alcançar. Quando alguém decide mudar, essa decisão deve ser acompanhada por um forte senso de responsabilidade consigo mesmo, o que pode ser facilitado através da prática da autorreflexão. A mudança efetiva começa quando a pessoa reconhece a importância do seu compromisso interno. Isso significa entender que cada pequena ação conta e que essas ações são reflexos diretos da nova identidade que se deseja construir. Por exemplo, uma pessoa que quer ser vista como saudável deve não apenas desejar isso, mas também tomar decisões diárias que sustentem essa imagem, como escolher alimentos nutritivos ou dedicar tempo para exercícios físicos. Essa consistência nas escolhas reforça o compromisso interno e solidifica a nova identidade. Além disso, o ambiente em que estamos inseridos desempenha um papel significativo no fortalecimento desse compromisso. Cercar-se de pessoas que compartilham valores semelhantes ou que estão em busca de mudanças pode criar um sistema de apoio poderoso. A interação social positiva não só motiva, mas também serve como um lembrete constante dos objetivos pessoais. Assim, cultivar relacionamentos saudáveis é uma estratégia eficaz para manter o foco na mudança desejada. Outro aspecto importante do compromisso interno é a autoafirmação contínua. Repetir afirmações positivas relacionadas à nova identidade ajuda a reprogramar a mente e a fortalecer as crenças sobre si mesmo. Frases como "eu sou capaz de realizar mudanças significativas" ou "eu mereço viver uma vida saudável" podem servir como mantras motivacionais durante momentos desafiadores. Por fim, reconhecer e celebrar pequenas conquistas ao longo do caminho é fundamental para sustentar o compromisso interno. Cada passo dado em direção à mudança deve ser valorizado, pois isso alimenta a motivação e reforça a crença na capacidade de transformação pessoal. Capítulo 3 – O ciclo dos hábitos. As 4 etapas do ciclo. O ciclo dos hábitos é uma estrutura fundamental para entender como os comportamentos se formam e se mantêm ao longo do tempo. Compreender as 4 etapas, gatilho, desejo, resposta e recompensa, permite que indivíduos não apenas identifiquem seus hábitos atuais, mas também façam mudanças significativas em suas rotinas diárias. Cada etapa desempenha um papel crucial na formação de novos hábitos ou na eliminação de comportamentos indesejados. A primeira etapa, o gatilho, é o estímulo que inicia o ciclo. Pode ser um evento externo, como ver alguém correndo,
ou um sinal interno, como sentir-se cansado. Identificar esses gatilhos é essencial para modificar comportamentos. Ao torná-los mais evidentes ou ajustá-los no ambiente, podemos facilitar a adoção de hábitos positivos. Por exemplo, deixar os tênis de corrida à vista pode servir como um lembrete visual para correr. A segunda etapa é o desejo, que representa a motivação por trás da ação. É aqui que a conexão emocional com o hábito se forma. Para tornar um novo hábito desejável, técnicas como associação tentadora podem ser utilizadas. Isso envolve vincular uma nova prática a algo prazeroso já existente na rotina da pessoa. Por exemplo, ouvir música favorita enquanto se exercita pode aumentar a vontade de treinar. A terceira etapa é a resposta, onde ocorre a ação real do hábito. Para garantir que essa resposta seja fácil de executar, recomenda-se aplicar a regra dos 2 minutos. Qualquer novo hábito deve ser iniciado em uma versão simplificada que leve apenas 2 minutos para ser realizado. Isso reduz as barreiras à entrada e aumenta as chances de sucesso inicial. Por fim, temos a recompensa, que fecha o ciclo e reforça o comportamento desejado. A recompensa deve ser imediata e satisfatória para criar uma associação positiva com o hábito recém-adquirido. Um feedback positivo instantâneo ajuda na construção da motivação necessária para repetir o comportamento no futuro. Compreender essas 4 etapas não só facilita a criação de novos hábitos saudáveis, mas também fornece ferramentas práticas para desmantelar aqueles indesejados ao inverter cada fase do ciclo. Gatilho, desejo, resposta e recompensa. A compreensão das etapas do ciclo dos hábitos, gatilho, desejo, resposta e recompensa, é fundamental para a formação e modificação de comportamentos. Cada uma dessas fases não apenas se interrelaciona, mas também desempenha um papel crucial na maneira como os hábitos são estabelecidos e mantidos ao longo do tempo. Ao explorar cada etapa em profundidade, podemos descobrir estratégias eficazes para cultivar hábitos positivos ou eliminar aqueles que não servem mais aos nossos objetivos. O gatilho é o primeiro passo no ciclo e pode ser tanto um estímulo externo quanto interno. Por exemplo, o cheiro de café pode evocar a vontade de tomar uma xícara pela manhã. Identificar esses gatilhos é essencial. Ao fazê-lo, podemos criar ambientes que favoreçam hábitos desejados. Uma técnica útil é manter um diário de gatilhos, onde se registra quando e onde os hábitos ocorrem, ajudando a mapear padrões que podem ser ajustados. Em seguida vem o desejo, que representa a motivação emocional por trás da ação. Este aspecto é frequentemente subestimado. Entender o que realmente nos motiva pode transformar nossa abordagem aos hábitos. A prática da visualização positiva, imaginar-se desfrutando dos benefícios de um novo hábito, pode intensificar esse desejo. Por exemplo, visualizar-se mais saudável e enérgico após iniciar uma rotina de exercícios pode aumentar a motivação para começar. A terceira fase é a resposta, onde ocorre a ação real do hábito. Para facilitar essa resposta, recomenda-se simplificar o processo inicial. Isso pode incluir dividir tarefas maiores em passos menores ou estabelecer prazos curtos para ações específicas. A regra dos 2 minutos sugere que qualquer novo hábito deve ser iniciado com uma versão tão simples que possa ser realizada em apenas 2 minutos, reduzindo assim as barreiras à execução. Por fim, temos a recompensa, que fecha o ciclo e reforça o comportamento desejado. As recompensas devem ser imediatas e satisfatórias para criar associações positivas com os novos hábitos. Isso pode incluir pequenas celebrações pessoais ou recompensas tangíveis após completar uma tarefa relacionada ao hábito desejado. O feedback positivo imediato não só reforça o comportamento, como também aumenta as chances de repetição no futuro. Mapeando o ciclo para modificar comportamentos. Mapear o ciclo dos hábitos é uma estratégia essencial para quem busca modificar comportamentos de forma eficaz. Ao entender como cada etapa do ciclo, gatilho, desejo, resposta e recompensa, se interconecta, podemos identificar pontos de intervenção que facilitam a adoção de novos hábitos ou a eliminação de antigos. Essa abordagem não apenas promove a autoconsciência, mas também permite um planejamento mais estruturado na busca por mudanças duradouras. Um dos primeiros passos no mapeamento do ciclo é a identificação dos gatilhos. Esses estímulos podem ser visuais,
auditivos ou até mesmo emocionais. Por exemplo, alguém que deseja parar de fumar pode perceber que o estresse é um gatilho comum que leva ao desejo de acender um cigarro. Ao reconhecer esses gatilhos, é possível criar estratégias para evitá-los ou substituí-los por alternativas mais saudáveis. Um diário de hábitos pode ser uma ferramenta valiosa nesse processo, permitindo registrar situações em que os hábitos ocorrem e refletir sobre as emoções associadas. Após identificar os gatilhos, o próximo passo é explorar o desejo. O desejo está intimamente ligado à motivação pessoal e às recompensas esperadas. Para aumentar esse desejo por um novo hábito, técnicas como a visualização podem ser extremamente úteis. Imagine-se alcançando seus objetivos. Essa prática pode intensificar sua motivação interna e tornar um novo comportamento mais atraente. Além disso, conectar novos hábitos a valores pessoais profundos pode reforçar ainda mais esse desejo. A fase da resposta envolve a execução do hábito em si. Para facilitar essa resposta, recomenda-se simplificar as ações necessárias para iniciar um novo comportamento. Isso pode incluir dividir tarefas complexas em etapas menores ou utilizar lembretes visuais que incentivem a ação desejada. A regra dos 2 minutos sugere que qualquer novo hábito deve começar com uma tarefa tão simples que possa ser realizada rapidamente, reduzindo assim as barreiras à ação. Por fim, a recompensa desempenha um papel crucial no fechamento do ciclo dos hábitos. As recompensas devem ser imediatas e significativas para reforçar positivamente o comportamento desejado. Celebrar pequenas vitórias ou oferecer-se recompensas tangíveis após completar uma tarefa relacionada ao novo hábito são formas eficazes de solidificar essas associações positivas e aumentar as chances de repetição no futuro. Capítulo 4. Primeira lei da mudança de hábitos. Tornar o bom hábito óbvio. A primeira lei da mudança de hábitos, tornar o bom hábito óbvio, é fundamental para a formação de comportamentos positivos e duradouros. Essa abordagem se baseia na premissa de que, ao tornar um hábito visível e acessível, aumentamos as chances de adotá-lo em nossa rotina diária. A visibilidade atua como um gatilho que nos lembra constantemente do comportamento desejado, facilitando sua incorporação em nosso dia a dia. Uma das técnicas mais eficazes para implementar essa lei é o conceito de empilhamento de hábitos. Isso envolve associar um novo hábito a um já existente, criando uma sequência lógica que torna a prática mais intuitiva. Por exemplo, se você deseja começar a meditar diariamente, pode empilhar esse hábito após escovar os dentes pela manhã. Dessa forma, ao concluir uma atividade já estabelecida, você se lembra automaticamente da nova prática. Além disso, projetar o ambiente para reforçar sinais visuais é outra estratégia poderosa. Ao organizar seu espaço de maneira que os bons hábitos sejam facilmente percebidos e acessíveis, você reduz a resistência à ação. Por exemplo, deixar uma garrafa d'água à vista na mesa pode incentivar a hidratação ao longo do dia. Da mesma forma, ter livros ou materiais de estudo em locais estratégicos pode estimular o aprendizado contínuo. A autorreflexão também desempenha um papel crucial nesse processo. Ao refletir sobre suas metas e identificar quais hábitos são importantes para sua identidade desejada. Por exemplo, eu sou uma pessoa saudável. Você cria um compromisso interno que fortalece sua motivação para agir. Essa conexão entre identidade e comportamento ajuda a solidificar novos hábitos como parte integrante do seu ser. Por fim, entender o ciclo dos hábitos, gatilho, desejo, resposta e recompensa, permite mapear onde as intervenções podem ser feitas para facilitar mudanças positivas. Ao focar em tornar os bons hábitos óbvios através dessas estratégias práticas e reflexivas, você estabelece uma base sólida para transformações significativas em sua vida. Técnicas de empilhamento de hábitos. As técnicas de empilhamento de hábitos são uma ferramenta poderosa para facilitar a adoção de novos comportamentos, aproveitando a estrutura já existente em nossa rotina. Essa abordagem não apenas simplifica o processo de formação de novos hábitos, mas também aumenta a probabilidade de sucesso ao criar associações entre ações que já realizamos regularmente e aquelas que desejamos incorporar. Um dos princípios fundamentais do empilhamento de hábitos é a identificação clara do hábito atual que servirá como base para o novo comportamento. Por exemplo,
Se você já tem o hábito de tomar café pela manhã, pode empilhar um novo hábito, como ler por 5 minutos após terminar sua xícara. Essa técnica funciona porque a ação anterior, tomar café, atua como um gatilho que lembra você da nova prática, ler. A chave aqui é garantir que o novo hábito seja simples e rápido, facilitando sua execução imediata após o hábito estabelecido. Além disso, é importante considerar a sequência lógica das atividades. O empilhamento deve seguir uma ordem natural que faça sentido no seu dia a dia. Se você deseja começar a fazer exercícios físicos, pode associá-los à rotina noturna. Escovar os dentes antes de dormir seguido por uma série rápida de alongamentos ou exercícios leves. Essa continuidade ajuda a solidificar o novo comportamento na sua mente como parte da rotina habitual. A personalização do empilhamento também é crucial. Cada pessoa possui rotinas diferentes e identificar quais hábitos podem ser combinados requer autoconhecimento e reflexão sobre suas práticas diárias. Manter um diário onde você registra seus hábitos pode ser útil para visualizar essas conexões e ajustar conforme necessário. Por fim, celebrar pequenas vitórias ao longo do caminho reforça positivamente o comportamento desejado. Ao reconhecer cada vez que você completa seu novo hábito após o antigo, cria-se um ciclo motivacional que encoraja a continuidade da prática. Assim, as técnicas de empilhamento não apenas facilitam a formação de novos hábitos, mas também promovem um ambiente propício para mudanças duradouras em nossa vida cotidiana. Projetando o ambiente para sinais visuais. A criação de um ambiente que favoreça a formação de hábitos é uma estratégia essencial para facilitar mudanças comportamentais duradouras. Os sinais visuais desempenham um papel crucial nesse processo, pois atuam como gatilhos que nos lembram das ações que desejamos realizar. Ao projetar nosso espaço físico e digital com esses sinais em mente, podemos aumentar significativamente a probabilidade de adotar novos hábitos. Um dos primeiros passos na criação de um ambiente propício é a identificação dos hábitos que se deseja cultivar. Por exemplo, se o objetivo é ler mais, ter livros visíveis e acessíveis em locais estratégicos da casa pode servir como um lembrete constante dessa intenção. Colocar um livro na mesa de cabeceira ou na sala de estar transforma esses objetos em sinais visuais que incentivam a leitura sempre que passamos por eles. Além disso, a eliminação de distrações também deve ser considerada ao projetar o ambiente. Se você está tentando reduzir o tempo gasto nas redes sociais, por exemplo, pode ser útil desativar notificações ou até mesmo remover aplicativos do celular. Criar barreiras físicas ou digitais para comportamentos indesejados ajuda a reforçar os sinais visuais positivos associados aos novos hábitos. Utilizar post-its com mensagens motivacionais em lugares visíveis. Organizar o espaço de trabalho para minimizar desordem e maximizar foco. Colocar equipamentos relacionados ao novo hábito, como tênis de corrida, em locais onde você não pode ignorá-los. A personalização do ambiente também é fundamental. Cada pessoa tem diferentes preferências e estilos de vida. Portanto, adaptar os sinais visuais às suas necessidades específicas pode aumentar ainda mais sua eficácia. Por exemplo, alguém que gosta de cozinhar pode deixar ingredientes saudáveis à vista na cozinha como um lembrete constante para preparar refeições nutritivas. Por fim, refletir sobre as emoções associadas aos ambientes também é importante. Ambientes agradáveis e inspiradores podem estimular positivamente a adoção de novos hábitos. Incorporar elementos estéticos que tragam prazer visual e conforto emocional contribui para criar uma atmosfera favorável à mudança. Capítulo 5. Segunda lei da mudança de hábitos. Tornar o hábito desejável. A segunda lei da mudança de hábitos, que se concentra em tornar os hábitos desejáveis, é fundamental para a formação e manutenção de comportamentos positivos. Quando um hábito é percebido como atraente, a probabilidade de sua adoção aumenta significativamente. Essa atratividade pode ser cultivada através de diversas estratégias que conectam novos hábitos a recompensas imediatas e prazerosas. Uma técnica eficaz para tornar um hábito mais desejável é a chamada associação tentadora. Essa abordagem envolve vincular um novo comportamento a algo que já traz prazer ou satisfação. Por exemplo, se alguém deseja começar a ler mais, pode associar esse hábito ao momento relaxante de tomar uma xícara de chá ou café. Ao criar essa conexão positiva,
o ato de ler se torna não apenas uma tarefa, mas uma experiência agradável. Além disso, o uso da visualização pode ser uma ferramenta poderosa. Imagine-se desfrutando dos benefícios do novo hábito. Visualizar-se saudável após iniciar uma rotina de exercícios ou imaginando as conquistas profissionais resultantes da leitura diária pode aumentar o desejo por essas ações. A prática da visualização ajuda a reforçar a motivação interna e cria um forte desejo pelo comportamento desejado. Outro aspecto importante é o papel das comunidades e grupos sociais na formação de hábitos desejáveis. Estar cercado por pessoas que praticam comportamentos saudáveis pode inspirar e motivar indivíduos a adotar esses mesmos hábitos. Participar de grupos de apoio ou redes sociais focadas em interesses comuns pode transformar atividades inicialmente desinteressantes em experiências coletivas gratificantes. Por fim, é essencial reconhecer que cada pessoa tem suas próprias motivações e desejos únicos. Portanto, personalizar as abordagens para tornar os hábitos desejáveis é crucial. O que funciona para uma pessoa pode não ter o mesmo efeito em outra. Assim, explorar diferentes métodos e ajustar as estratégias conforme necessário permitirá encontrar o caminho mais eficaz para cultivar novos comportamentos positivos. Associação tentadora e recompensas imediatas. A associação tentadora é uma estratégia poderosa na formação de hábitos, pois conecta ações desejadas a recompensas imediatas que proporcionam prazer. Essa técnica não apenas aumenta a atratividade do novo comportamento, mas também facilita sua incorporação no cotidiano. Quando um hábito é associado a uma recompensa instantânea, o cérebro libera dopamina, um neurotransmissor que gera sensações de prazer e satisfação, reforçando assim o desejo de repetir a ação. Um exemplo prático dessa abordagem pode ser observado em pessoas que desejam adotar uma rotina de exercícios. Ao associar o treino com algo prazeroso, como ouvir música favorita ou assistir a um episódio de série enquanto se exercita, o ato de se movimentar torna-se mais agradável. Essa conexão transforma uma tarefa potencialmente árdua em uma experiência gratificante, aumentando as chances de continuidade do hábito. Além disso, as recompensas imediatas podem ser utilizadas para criar um ciclo positivo de feedback. Por exemplo, após completar uma semana de exercícios regulares, alguém pode se permitir um pequeno agrado, como um jantar especial ou um dia livre para relaxar. Essas pequenas celebrações não apenas reconhecem o esforço realizado, mas também solidificam a associação entre o comportamento saudável e a recompensa recebida. É importante ressaltar que as recompensas devem ser cuidadosamente escolhidas para não contradizer os objetivos finais. Por exemplo, alguém que deseja perder peso deve evitar recompensas alimentares excessivamente calóricas após treinos. Em vez disso, optar por atividades prazerosas como ir ao cinema ou comprar algo desejado pode manter a motivação sem comprometer os resultados esperados. Por fim, cultivar essa prática requer atenção às preferências individuais. O que funciona como recompensa para uma pessoa pode não ter o mesmo efeito em outra. Portanto, explorar diferentes opções e ajustar as associações conforme necessário é fundamental para garantir que os novos hábitos sejam sustentáveis e prazerosos ao longo do tempo. Criando desejo por novos hábitos. Criar desejo por novos hábitos é um passo crucial na formação de comportamentos duradouros e positivos. O desejo não surge apenas da vontade, mas é alimentado por uma combinação de fatores emocionais, sociais e contextuais que tornam a nova prática atraente. Para cultivar esse desejo, é essencial entender o que motiva cada indivíduo e como essas motivações podem ser transformadas em ações concretas. Um dos métodos mais eficazes para gerar desejo é a visualização dos benefícios associados ao novo hábito. Por exemplo, alguém que deseja começar a meditar pode imaginar os efeitos positivos dessa prática em sua vida diária, como redução do estresse e aumento da clareza mental. Essa visualização não só cria uma expectativa positiva, mas também ajuda a reforçar a conexão emocional com o hábito desejado. A criação de um ambiente propício também desempenha um papel fundamental na geração de desejo. Ao tornar o novo hábito mais acessível e visível, as chances de adoção aumentam significativamente. Por exemplo, se alguém quer ler mais livros, ter uma estante bem organizada e visível pode servir como um lembrete constante do objetivo. Além disso, participar de grupos ou comunidades que compartilham interesses semelhantes pode aumentar ainda mais o desejo ao proporcionar apoio social e motivação coletiva. Outro aspecto importante é a personalização das experiências associadas ao novo hábito.
Cada pessoa tem preferências únicas. Portanto, adaptar as práticas às suas inclinações pessoais pode intensificar o desejo. Se alguém gosta de cozinhar, integrar receitas saudáveis em sua rotina alimentar pode transformar uma tarefa simples em algo prazeroso e desejável. Por fim, celebrar pequenas conquistas ao longo do caminho é vital para manter o entusiasmo vivo. Reconhecer progressos, mesmo que modestos, ajuda a solidificar o desejo pelo novo hábito e reforça a ideia de que mudanças positivas são possíveis e gratificantes. Assim, criar um ciclo contínuo de motivação se torna viável quando se celebra cada passo dado nessa jornada. Capítulo 6 – Terceira lei da mudança de hábitos. Tornar os hábitos fáceis de executar é uma das chaves para mudança efetiva e duradoura. Quando um hábito se torna simples e acessível, a probabilidade de sua adoção aumenta significativamente. Essa abordagem está alinhada com a ideia de que pequenas melhorias diárias podem levar a grandes transformações ao longo do tempo. A regra dos 2 minutos, por exemplo, sugere que qualquer novo hábito deve ser iniciado em um formato que leve apenas 2 minutos para ser realizado. Isso reduz as barreiras iniciais e facilita o início da prática. Um aspecto crucial dessa lei é a eliminação de obstáculos que possam dificultar a execução do hábito desejado. Por exemplo, se alguém deseja começar a correr pela manhã, pode deixar os tênis e as roupas de exercício prontos na noite anterior, tornando mais fácil sair para correr assim que acordar. Essa preparação prévia não só diminui o esforço necessário no momento da ação, mas também cria um ambiente propício à realização do hábito. A importância do design ambiental também não pode ser subestimada. Criar um espaço que favoreça hábitos positivos é fundamental. Isso inclui organizar o ambiente de forma que os sinais visuais incentivem comportamentos desejados. Se o objetivo é comer mais frutas, ter uma fruteira visível na mesa pode aumentar a probabilidade de escolher uma fruta em vez de um lanche menos saudável. Além disso, integrar novos hábitos à rotina existente através da técnica conhecida como empilhamento de hábitos pode facilitar ainda mais sua adoção. Ao associar um novo comportamento a uma atividade já estabelecida, como meditar após escovar os dentes, você transforma um novo hábito em algo quase automático. Por fim, entender que consistência supera intensidade é vital nesse processo. É preferível realizar uma pequena ação todos os dias do que tentar fazer muito em um único dia e acabar desistindo devido ao cansaço ou frustração. A prática regular ajuda a solidificar novos comportamentos até que eles se tornem parte da identidade pessoal. Eu sou o tipo de pessoa que corre todas as manhãs. Assim, tornar os hábitos fáceis não apenas facilita sua execução inicial, mas também contribui para sua permanência ao longo do tempo. Reduzindo barreiras ao sucesso. Reduzir barreiras ao sucesso é um aspecto fundamental na formação de hábitos eficazes e duradouros. Quando as pessoas se deparam com obstáculos, mesmo que pequenos, a motivação para seguir em frente pode diminuir drasticamente. Portanto, identificar e eliminar esses impedimentos é crucial para facilitar a adoção de novos comportamentos. Um dos métodos mais eficazes para reduzir barreiras é a antecipação e o planejamento. Por exemplo, se alguém deseja melhorar sua alimentação, pode ser útil preparar refeições saudáveis no início da semana. Isso não apenas economiza tempo durante os dias corridos, mas também diminui a tentação de optar por opções menos saudáveis quando a fome aperta. A preparação prévia transforma uma intenção em uma ação concreta, tornando o hábito mais fácil de ser seguido. A criação de um ambiente favorável também desempenha um papel vital na redução das barreiras ao sucesso. Um espaço organizado e otimizado para os hábitos desejados pode fazer toda a diferença. Se o objetivo é ler mais livros, ter uma estante visível e acessível pode incentivar essa prática. Além disso, remover distrações do ambiente, como desligar notificações do celular ou criar um espaço tranquilo, ajuda a manter o foco nas atividades que realmente importam. Outro ponto importante é cultivar uma mentalidade positiva em relação aos desafios que surgem no caminho da mudança de hábitos. Encarar as dificuldades como oportunidades de aprendizado pode transformar frustrações em experiências valiosas. Por exemplo, se alguém falha em seguir um novo hábito por alguns dias, em vez de desistir completamente, deve refletir sobre o que causou essa interrupção e ajustar sua abordagem conforme necessário. Por fim,
Contar com apoio social pode ser um fator decisivo na superação das barreiras ao sucesso. Compartilhar objetivos com amigos ou familiares cria um sistema de responsabilidade mútua que incentiva a continuidade dos esforços. Participar de grupos ou comunidades com interesses semelhantes também proporciona motivação adicional e troca de experiências enriquecedoras. A regra dos 2 minutos. A regra dos 2 minutos é um conceito poderoso que visa facilitar a formação de novos hábitos, tornando-os mais acessíveis e menos intimidantes. A ideia central é que qualquer atividade que você deseja iniciar deve ser reduzida a uma versão que possa ser realizada em 2 minutos ou menos. Essa abordagem não apenas diminui a resistência inicial, mas também ajuda a criar um impulso positivo para ações maiores no futuro. Um exemplo prático dessa regra pode ser visto na prática de exercícios físicos. Se alguém deseja começar a se exercitar regularmente, em vez de se comprometer imediatamente com uma rotina de 1 hora na academia, pode simplesmente decidir fazer 2 minutos de alongamento ou algumas flexões em casa. Essa pequena ação não só é fácil de realizar, mas também serve como um gatilho para continuar com atividades mais longas posteriormente. Além disso, essa técnica pode ser aplicada em diversas áreas da vida cotidiana. Por exemplo, se o objetivo é ler mais livros, comece dedicando apenas 2 minutos por dia à leitura. Com o tempo, essa prática pode se expandir naturalmente para sessões mais longas à medida que o hábito se solidifica. O importante aqui é que esses pequenos passos ajudam a construir confiança e motivação ao longo do caminho. A regra dos 2 minutos também enfatiza a importância da consistência sobre a intensidade. Ao focar em ações pequenas e gerenciáveis, as pessoas são menos propensas a sentir-se sobrecarregadas ou desmotivadas. Isso cria um ciclo virtuoso onde cada pequeno sucesso alimenta o desejo de continuar progredindo e desenvolvendo hábitos mais complexos. Por fim, implementar essa regra requer uma mudança na mentalidade. Ao invés de ver os hábitos como tarefas grandes e assustadoras, eles são transformados em pequenas vitórias diárias. Essa abordagem não só facilita o início da mudança, como também promove uma cultura de progresso contínuo e sustentável na busca por objetivos pessoais. Capítulo 7. Quarta lei da mudança de hábitos. Garantindo recompensas no final do hábito. A garantia de recompensas ao final de um hábito é um elemento crucial para a formação e manutenção de comportamentos desejados. Quando uma ação é seguida por uma recompensa, o cérebro associa essa atividade a sentimentos positivos, aumentando a probabilidade de que o comportamento seja repetido no futuro. Essa conexão entre ação e recompensa não apenas reforça o hábito, mas também ajuda na construção da identidade desejada. Eu sou alguém que se exercita regularmente ou eu sou uma pessoa organizada. Um aspecto importante a considerar é a natureza da recompensa. Ela deve ser imediata e significativa para o indivíduo. Por exemplo, após completar uma sessão de exercícios, alguém pode se permitir um pequeno lanche saudável ou um tempo para relaxar assistindo a um episódio de sua série favorita. Essas recompensas não precisam ser grandes. Muitas vezes, pequenas gratificações são suficientes para criar um ciclo positivo. Além disso, as recompensas podem ser tanto intrínsecas quanto extrínsecas. As recompensas intrínsecas são aquelas que vêm de dentro, como a satisfação pessoal ou o aumento da autoestima após alcançar uma meta. Já as recompensas extrínsecas podem incluir elogios de amigos ou familiares, prêmios físicos ou até mesmo pontos em aplicativos que incentivam hábitos saudáveis. A combinação dessas duas formas pode potencializar ainda mais os resultados. Outro ponto relevante é a importância do feedback positivo imediato. Quando as pessoas recebem reconhecimento instantâneo por seus esforços, seja através de aplicativos que monitoram hábitos ou simplesmente pelo autoelogio, isso cria um impulso motivacional significativo. Esse feedback atua como um reforço positivo que solidifica o hábito na rotina diária. Por fim, garantir que cada hábito termine com uma recompensa não só facilita a adesão ao novo comportamento, como também transforma essa prática em parte integrante da identidade do indivíduo. Ao longo do tempo, essa estratégia contribui para mudanças duradouras e significativas na vida das pessoas. O feedback positivo imediato é um componente essencial na formação de hábitos, pois atua como um reforço que valida o esforço e a dedicação do indivíduo.
Quando as pessoas recebem reconhecimento instantâneo por suas ações, seja através de aplicativos, interações sociais ou autoavaliações, isso não apenas aumenta a motivação, mas também solidifica a nova prática em sua rotina diária. A importância desse tipo de feedback reside no fato de que ele cria uma conexão emocional com o comportamento desejado. Por exemplo, ao completar uma tarefa desafiadora e receber um elogio imediato de um colega ou supervisor, o indivíduo se sente valorizado e reconhecido. Essa sensação positiva pode ser tão poderosa que transforma uma simples ação em um hábito duradouro. Além disso, o feedback imediato ajuda a manter o foco e a disciplina, especialmente em momentos em que a motivação pode flutuar. Um aspecto interessante do feedback positivo imediato é sua capacidade de gerar um ciclo virtuoso. Quando alguém experimenta essa gratificação instantânea após realizar uma atividade produtiva, como fazer exercícios físicos ou concluir uma tarefa no trabalho, é mais provável que repita esse comportamento no futuro. Isso ocorre porque o cérebro humano tende a buscar experiências que proporcionam prazer e satisfação. Assim, cada vez que se recebe esse tipo de retorno positivo, reforça-se não apenas o hábito em si, mas também a identidade associada a ele. Eu sou alguém que alcança seus objetivos. Além disso, as tecnologias modernas oferecem diversas ferramentas para facilitar esse processo. Aplicativos de monitoramento de hábitos podem fornecer relatórios instantâneos sobre progresso e conquistas diárias, permitindo que os usuários visualizem seu desempenho em tempo real. Essa visualização serve como um poderoso motivador e pode ser complementada por recompensas digitais ou badges virtuais. Por fim, cultivar uma cultura onde o feedback positivo imediato é valorizado pode ter impactos significativos tanto em ambientes pessoais quanto profissionais. Promover essa prática entre amigos ou colegas não só fortalece laços sociais, como também cria um ambiente propício para crescimento mútuo e desenvolvimento contínuo. Motivação através das recompensas. A motivação através das recompensas é um elemento crucial na formação e manutenção de hábitos, pois atua como um poderoso reforço positivo que incentiva a repetição de comportamentos desejados. Quando as pessoas associam suas ações a recompensas tangíveis ou intangíveis, elas tendem a se sentir mais motivadas e engajadas em continuar essas práticas ao longo do tempo. As recompensas podem assumir diversas formas, desde elogios e reconhecimento social até prêmios materiais ou experiências prazerosas. Por exemplo, uma pessoa que se compromete a fazer exercícios regularmente pode se presentear com uma nova roupa de ginástica após alcançar uma meta específica. Essa prática não apenas proporciona satisfação imediata, mas também fortalece o vínculo emocional com o hábito adquirido. Um aspecto interessante da motivação por recompensas é sua capacidade de criar um ciclo de feedback positivo. Quando alguém experimenta uma recompensa após realizar uma tarefa, como completar um projeto no trabalho ou manter uma rotina saudável, essa gratificação serve como um incentivo para repetir o comportamento no futuro. O cérebro humano é programado para buscar prazer e evitar dor. Assim, quando as ações são seguidas por resultados positivos, a probabilidade de repetição aumenta significativamente. Além disso, as tecnologias modernas têm facilitado a implementação de sistemas de recompensa em diversos contextos. Aplicativos que monitoram hábitos frequentemente oferecem badges virtuais ou pontos que os usuários podem acumular à medida que progridem em suas metas. Esses elementos gamificados não apenas tornam o processo mais divertido, mas também criam um senso de realização e progresso contínuo. Por fim, cultivar um ambiente onde as recompensas são valorizadas pode ter impactos profundos tanto em esferas pessoais quanto profissionais. Em equipes de trabalho, por exemplo, reconhecer publicamente os esforços dos colaboradores pode aumentar a moral e incentivar outros a se esforçarem igualmente. Assim, ao integrar estratégias baseadas em recompensas na vida cotidiana ou no ambiente profissional, é possível fomentar uma cultura positiva que promove crescimento e desenvolvimento contínuos. Capítulo 8 – Eliminando comportamentos indesejados. Invertendo as 4 leis dos hábitos. A inversão das 4 leis dos hábitos é uma estratégia poderosa para eliminar comportamentos indesejados e promover mudanças significativas na vida de uma pessoa. Ao entender como cada lei pode ser revertida, podemos criar um ambiente que favoreça a eliminação de hábitos prejudiciais e a adoção de práticas mais saudáveis. A primeira lei,
que nos ensina a tornar os bons hábitos óbvios, se inverte ao tornar os maus hábitos invisíveis. Isso pode ser alcançado através do design ambiental. Por exemplo, se alguém deseja reduzir o consumo de açúcar, pode optar por não comprar doces ou mantê-los fora da vista em casa. A ausência de sinais visuais diminui a probabilidade de ceder à tentação. A segunda lei envolve tornar o hábito desejável. Sua inversão implica em tornar os maus hábitos indesejáveis. Uma técnica eficaz é associar consequências negativas aos comportamentos que queremos evitar. Por exemplo, se alguém quer parar de fumar, pode calcular o dinheiro gasto mensalmente com cigarros e imaginar como esse valor poderia ser investido em algo prazeroso ou significativo, criando assim um desestímulo emocional. Na terceira lei, que sugere tornar os hábitos fáceis de executar, a inversão requer dificultar a realização dos maus hábitos. Isso pode incluir ações simples como desinstalar aplicativos que consomem tempo ou bloquear sites durante horários produtivos. Ao aumentar as barreiras para comportamentos indesejados, facilitamos a escolha por alternativas mais saudáveis. Por fim, a quarta lei enfatiza garantir que o hábito termine com uma recompensa. Sua inversão significa assegurar que os maus hábitos sejam insatisfatórios. Uma abordagem prática é refletir sobre as consequências negativas desses comportamentos após sua execução. Por exemplo, após um dia sedentário assistindo TV, uma pessoa pode sentir-se cansada e sem energia no dia seguinte, reforçando assim a ideia de que esse comportamento não traz satisfação duradoura. Essas estratégias não apenas ajudam na eliminação de comportamentos indesejados, mas também promovem um ciclo positivo onde novos hábitos podem ser cultivados com maior facilidade e eficácia. Tornar maus hábitos invisíveis e indesejáveis. A capacidade de tornar maus hábitos invisíveis é uma estratégia fundamental para a transformação pessoal e a promoção de um estilo de vida mais saudável. Ao eliminar os gatilhos visuais que nos levam a comportamentos indesejados, criamos um ambiente que favorece escolhas mais conscientes e saudáveis. Essa abordagem não apenas reduz a tentação, mas também ajuda a reprogramar nossa mente para associar o espaço ao bem-estar. Um exemplo prático dessa técnica pode ser observado na organização do ambiente doméstico. Se alguém deseja parar de comer lanches pouco saudáveis, uma solução eficaz é armazená-los em locais menos acessíveis ou até mesmo não comprá-los. Além disso, substituir esses itens por opções mais saudáveis e deixá-las à vista pode criar um contraste que reforça escolhas melhores. A ideia é que, ao tornar os maus hábitos menos visíveis, diminuímos as chances de agir impulsivamente. Outra estratégia envolve o uso da tecnologia a nosso favor. Aplicativos que monitoram o tempo gasto em redes sociais ou jogos podem ser configurados para limitar o acesso durante horários críticos do dia. Desinstalar aplicativos que consomem tempo excessivo ou silenciar notificações são formas eficazes de reduzir distrações e manter o foco em atividades produtivas. Assim, ao dificultar o acesso aos maus hábitos digitais, promovemos um ambiente propício à concentração e à realização de tarefas significativas. Além disso, é importante considerar como as interações sociais influenciam nossos comportamentos. Se um grupo de amigos tende a incentivar hábitos indesejados, pode ser útil buscar novas companhias ou ambientes onde práticas mais saudáveis sejam valorizadas. Criar laços com pessoas que compartilham objetivos semelhantes pode servir como motivação adicional para evitar comportamentos prejudiciais. Por fim, refletir sobre as consequências dos maus hábitos também desempenha um papel crucial na sua invisibilidade emocional. Manter um diário onde se registram sentimentos após ceder à tentação pode ajudar a visualizar os efeitos negativos desses comportamentos no bem-estar geral. Essa conscientização promove uma aversão natural aos hábitos indesejados, tornando-os cada vez mais invisíveis em nossa rotina diária. Dificultando a execução dos maus hábitos. Dificultar a execução de maus hábitos é uma estratégia essencial para promover mudanças duradouras em nosso comportamento. Ao tornar mais difícil a realização de ações indesejadas, criamos barreiras que nos ajudam a resistir à tentação e a adotar práticas mais saudáveis. Essa abordagem não apenas reduz as chances de recaída, mas também fortalece nossa autodisciplina ao longo do tempo. Uma maneira eficaz de dificultar a execução de maus hábitos é modificar o ambiente físico onde passamos nosso tempo. Por exemplo,
Se alguém deseja parar de fumar, pode ser útil evitar lugares onde o hábito é comum ou até mesmo se desfazer de objetos associados ao fumo, como isqueiros e cinzeiros. Além disso, criar um espaço que favoreça comportamentos positivos, como ter frutas frescas à vista na cozinha em vez de doces, pode facilitar escolhas mais saudáveis. A tecnologia também pode ser uma aliada poderosa nesse processo. Existem aplicativos que bloqueiam o acesso a sites ou redes sociais durante períodos específicos do dia, ajudando a reduzir distrações e aumentar a produtividade. Outra estratégia é desativar notificações que possam levar à tentação de verificar constantemente o celular ou acessar conteúdos prejudiciais. Essas pequenas mudanças tecnológicas podem criar um ambiente digital menos propenso à procrastinação e aos maus hábitos. Além das modificações no ambiente físico e digital, é importante considerar as interações sociais que influenciam nossos comportamentos. Se estamos cercados por pessoas que incentivam hábitos indesejados, torna-se mais difícil resistir às tentações. Portanto, buscar grupos ou comunidades que promovam estilos de vida saudáveis pode ser uma forma eficaz de dificultar a execução dos maus hábitos. A troca de experiências com indivíduos que compartilham objetivos semelhantes cria um suporte emocional valioso. Por fim, refletir sobre os custos emocionais e físicos associados aos maus hábitos pode servir como um poderoso motivador para dificultar sua execução. Manter um diário onde se registram as consequências negativas após ceder à tentação ajuda a reforçar nossa aversão por esses comportamentos indesejados, tornando-os cada vez mais difíceis de serem executados em nossa rotina diária.